Os partidos políticos são instituições absolutamente indispensáveis dentro do direito eleitoral. Nós temos um único artigo, porém, com bastante informação dentro da Constituição, e depois nós temos uma lei toda destinada ao estudo dos partidos políticos. Então hoje você estuda partidos políticos comigo, mas com foco constitucional tão somente. Mais adiante, no nosso direito eleitoral resumido, se até lá você estiver vivo, acompanhando todos os vídeos que eu fizer, você verá que nós vamos dedicar vários deles para que a gente possa estudar partidos. Combinados? E se combinados estamos, joinha. Se você assistiu todos, eu quero que você comente aqui embaixo. Quero saber se você está acompanhando o projeto todo, tá bom? Porque para mim é muito importante que a gente tenha esse engajamento, tenha as métricas, as estatísticas do YouTube, mas eu gosto muito de ver na prática vocês engajando e participando deste nosso projeto. E eu vou deixar mais um pedido, tá? Aqui no link tem um @proftorques, tá? Para você clicar para o meu Instagram. Gostaria muito que você me acompanhasse lá também, porque lá eu tenho repercutido informações e notícias sobre concursos eleitorais ou sobre o direito eleitoral de uma forma um pouco mais rápida e imediata. Aqui as coisas acontecem no seu tempo, dados os trabalhos e projetos que nós executamos. Bora lá? Bora! Moçada, o que é o partido político? Partido político nada mais é do que uma agremiação, um aglutinamento de pessoas em prol de um interesse em comum. Interesse esse que tem cunho político partidário, cunho político eleitoreiro ou eleitoral, tá? Qual que é o objetivo? Você reunir pessoas que pensam, que mantêm uma ideologia semelhante e a partir disso eles querem eleger dentro do partido quem serão os seus cabeças, né? Quem serão os seus representantes, para que esses representantes dentro dos partidos possam ser candidatos. Em sendo candidatos, consigam vencer as eleições e vencendo as eleições, eles alcancem o poder. E uma vez alcançado o poder, eles querem lá se manter, certo? Então, faz parte do nosso jogo democrático. Os partidos têm uma atuação muito importante. Não há, se falar hoje numa candidatura, né, avulsa ou nata, ou seja, a candidatura depende de você ser escolhido internamente, de você estar filiado a partido político, então ele é muito relevante. E ele é relevante não só por isso também. Ele é muito relevante porque no final do dia, as ações eleitorais podem ser ajuizadas pelos partidos, os partidos fiscalizam o processo eleitoral, eles estão presentes em todas as etapas, não só escolhendo seus representantes, né, que serão os candidatos, mas participando de tudo, absolutamente tudo. Perfeito? Bora lá. Nós temos hoje uma porrada, né, de partidos, tanto é que nós temos um modelo pluripartidarista que até tem recebido um pouco mais de críticas mais recentemente. Por quê? Porque é legenda pra caramba, né? Você está vendo a tela aqui do lado? Você deve conhecer as principais legendas, tem algumas que talvez você nem conheça. E muito provavelmente nesse momento já mudou muita coisa, né? Porque os partidos eles mudam de nome, mudam de logo, emblema. O tempo todo eles estão, principalmente quando eles se envolvem em situações de corrupção, né? Uma forma deles tentarem dar uma maquiada no negócio é mudar um pouco a corzinha do logo deles, ou enfim, um emblema, alguma coisa para tentar dar uma disfarçada, né? Mas a gente não tá... O cidadão cada vez mais esperto, cada vez menos bobo, não é mesmo? Pois é. Vamos lá. E aí, pessoal, né, você vai perceber o seguinte, que o artigo 17 da Constituição, ele vem sofrendo algumas modificações nos últimos tempos, justamente para quê? Para que traga uma certa restrição a esse exacerbado número de partidos que temos. Quer dizer, professor, mas isso não fere o pluripartidarismo? Não. Feriria o pluripartidarismo se nós tendêssemos a ter um único partido. Isso feriria, certo? Mas se nós tivermos, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, 2, democratas e republicanos, beleza. Não estou dizendo que nós devemos ter 2, mas talvez, sei lá, uns 5, 6, 7 no máximo, né? Porque começa a ter muito partido, aí você tem o quê? Muito partido que ele vive pendurado no saco do outro, cara, é bem isso. Ele é partido puxa-saco, por quê? Porque ele sozinho, ele praticamente não sobrevive, ele vai lá, né, se vender, ó, eu tenho um cacarecozinho aqui de recurso fundo partidário, mais um tequinho de tempo de rádio e TV, deixa eu me pendurar em você, que daí você dá um jeito de eleger um deputado, de eleger um senador já é grande coisa, né, mas enfim, de conseguir alguém eleito. E as coisas funcionam, infelizmente, nesse país assim. Portanto, que se vê claramente um objetivo de reduzir o número de partidos que temos. Ok? Ótimo, pessoal. O artigo 17 da Constituição, ele começa de uma forma muito enunciativa. Então ele vai falar sobre a liberdade dos partidos existirem, sobre que direitos que se resguarda aos partidos e quais são os preceitos que eles devem seguir. Parte chata, mas requer que você saiba, e principalmente que você tenha alguma capacidade de memorização. Agora, nós vamos simplesmente ler isso com vocês. Ao longo do tempo, e principalmente quando nós chegarmos adiante, na parte de partidos políticos, isso será objeto de um estudo um pouco mais cadenciado, tá?
E isso também, eu não me preocupo, sabe por quê? Porque assim, no final do dia, quando você tiver com a tua compreensão completa, você vai perceber que você já sabe esses elementos todos. Tá? Então, nós temos uma liberdade de criação. Se você quiser criar um partido político, fique à vontade. Tem algumas exigências, como, por exemplo, apoiamento mínimo, mas fique à vontade. Eles podem se fundir, então, o partido A e o partido B, para formar um C, um novo partido. Nós podemos ter a incorporação, partido A, ele incorpora um partido B e o A fica grandão, fica maior. E nós temos a extinção. Chega, cansamos dessa história, queremos deixar de existir. Perfeito. Aí os partidos, eles devem resguardar a soberania nacional. Então assim, os partidos, eles devem o tempo todo buscar respeitar a nossa estrutura de Estado, a soberania que se dá ao nosso povo. Eles não podem, por exemplo, um partido ter como pretensão, eu quero ser anexado província da Argentina. Não pode. Devem buscar um regime democrático, não podem ter pretensões ditatoriais, não podem buscar estipar a nossa democracia pluripartidarista, tá? Embora não haja nenhum problema de a gente restringir um pouco o número de partidos, e devem respeitar os direitos da pessoa humana, os direitos e garantias fundamentais que estão expressos no nosso texto constitucional. Além disso, os partidos devem ter caráter nacional, ou seja, o partido não pode ser financiado, ou ter lá os seus principais membros, pessoas estrangeiras, vinculadas a governos militares estrangeiros. Não, tem que ser nacional, tem que ser brazuca mesmo, sangue verde e amarelo. Proibição de recursos e subordinação estrangeira, está relacionado ao caráter nacional, devem prestar contas. Por quê, pessoal? Embora os partidos eles gozem de autonomia, eles não são independentes. E eles tratam, da nossa democracia, eles tratam propriamente da colocação de representantes nos principais cargos do nosso Estado. Então é natural que haja um certo controle pelo Poder Judiciário aqui, ou até mesmo, se você quiser, pelo Legislativo, pelo Executivo, mas principalmente pelo Judiciário, das atividades feitas pelos partidos. E tem mais. Os partidos hoje eles financiam suas atividades e as suas campanhas muito em razão de recursos públicos que recebem. E até mesmo doação da população em si, da coletividade. Então eles têm o dever de prestar contas. E existe toda uma sistemática de prestação de contas que você vai estudar. E eles têm também o funcionamento parlamentar. O funcionamento parlamentar é legal. Você tem que entender a ideia. Por quê, pessoal? Olha que massa. O funcionamento parlamentar diz basicamente a ideia de que o partido ele tem a prerrogativa, uma vez criado, de ter uma bancada, dele poder participar das casas legislativas. Então nós temos, no âmbito do município, as câmaras municipais, no âmbito dos estados, nós temos as assembleias legislativas, e no âmbito federal, nós temos o nosso Congresso Nacional. E aí o partido, por mais que não tenha um representante, ou seja, não tenha eleito nenhum deputado federal ou nenhum senador, mas pela sua simples existência, ele tem direito de se manifestar lá na bancada, de exercer a bancada, de poder falar qual é o entendimento daquele partido em relação àquele tema, ainda que ele não tenha votos. Então, toda vez criado, o partido tem a prerrogativa de funcionamento parlamentar. Até mesmo porque, quando ele tem esse funcionamento parlamentar, as pessoas vão assistir a TV e vão ver o representante do partido falando algo que elas, eu gostei, cara, de que partido que é esse? Olha esse partido, tem pouco voto, vou começar a votar para ele. Entendeu? Você começa a se simpatizar, você tem mais simpatia muitas vezes, porque você começa a ver ele se envolvendo, participando das decisões com as quais você concorda. Mas também pode ser uma forma de dizer, não concordo, vou me distanciar cada vez mais, certo? Portanto, tá aí para você as informações iniciais. Perfeito? Ótimo. E aí o seguinte, o que eu tenho na sequência aqui para vocês, pessoal? Na sequência nós temos um tema que ele é relevante aqui você entender, que é o tema da verticalização partidária, tá? O que é a verticalização partidária? Eu até trouxe aqui um exemplo, vou considerar o exemplo das eleições gerais, no caso, tá? E as eleições gerais, elas se deram no ano de 2020, nós vamos agora 24, nós tivemos em 22, certo? Beleza. E aí teremos eleições, de novo, gerais em 2026. Então, sempre que há eleições gerais, esse é um tema que pode ser importante. Por quê, pessoal? Porque numa eleição geral, nós temos lá votos para presidente da República, governador e vice, senador, deputado federal e deputado estadual. Certo? Beleza. Aí pense só, nós temos uma chapa feita para presidente entre o partido A mais o partido B. Vamos fazer a coligação AB, por exemplo. Ok? Beleza. O que acontece? Essa chapa, ela é a nível nacional. Então, ela vai abranger todo o nosso território. Todo o nosso território. Certo? Então, a chapa AB vai buscar eleger para presidente da República o Zé e envolve aqui todo o território. Aí, o que acontece? Lá no Paraná, a nossa
conhecida aí também, não sei se já ouviram essa expressão, conhecida como a Rússia do Brasil, né? Aqui no estado do Paraná, no saudoso estado do Paraná, nós tivemos o seguinte, nós tivemos uma formação de coligação um pouco diferente. Nós tivemos um caso em que o partido A se coligou com o partido C mais o partido E, né, que formou a coligação ACE, para os cargos de governador, senador, deputado federal e deputado estadual no número do Paraná. Olha que coisa interessante, né? Será que isso pode? Afinal de contas, A e B são amigos, nacionalmente falando. Mas o A é amigo do C, amigo do E e muito provavelmente inimigo do B, que lançou o candidato próprio no estado do Paraná. Pode isso ou não pode? Será que eu preciso ter uma verticalização? Será que se eu tiver uma formação a nível nacional, essa formação deve ser respeitada no âmbito dos estados? Sim ou não? Não. Certo? Ou seja, nós não temos a regra, então não há regra de verticalização. É pessoal. É isso que se discute aqui. Verticalização. Ótimo. Perfeito. Tá? Só isso que eu quero que vocês saibam. Pode voltar para cá. Beleza. Aí, dando sequência, pessoal, né? Você pode até ter ficado pensando assim, né? Professor, peraí, você está falando de coligações, mas agora não temos federações? Temos federações. Vamos estudá-las, vai com calma. Mas temos federações e as coligações existem ainda? Você falou de coligações? Sim, elas existem. As coligações, elas sofreram dentro do nosso direito, né, do direito eleitoral e na parte constitucional, a partir de algumas emendas, uma restrição. E hoje nós formamos coligações apenas para as eleições majoritárias. Tá? Não há que se falar em coligação para que eleições? Deputado federal, deputado estadual e vereador. Para as eleições proporcionais não há possibilidade. Agora, né, eu até trouxe uma nuvem de palavras aqui. Para senador pode, para presidente e vice pode, para prefeito pode, para governador e vice pode. Ok? Beleza? Show de bola. Tá. Temos ainda mais alguns temas legais para a gente poder estudar, tá? E agora eu vou falar com vocês sobre algo que dá até para concluir isso, mas isso vem de forma bem expressa na Constituição, gerou uma discussão danada, parou no STF e hoje a coisa está resolvida. Que é a questão da fidelidade partidária. A Constituição exige. A Constituição exige que o candidato, né, eleito, ele tenha ou mantenha fidelidade partidária. Vou conectar aqui para o meu cabo não acabar a energia. Tá? Ou seja, que o candidato seja fiel ao partido que ele está vinculado. E principalmente depois de eleito, ele seja fiel durante o exercício do mandato ao partido perante o qual ele está vinculado. Essa é a ideia de fidelidade partidária. E aí, pessoal, isso nunca foi tratado, né, na Constituição. A Constituição não trataria disso, mas nunca foi tratado pela lei dos partidos políticos, que deveria estabelecer os casos de fidelidade partidária e, portanto, dizer o seguinte, olha, desfiliações imotivadas, corta a cabeça, perde o cargo, certo? Desfiliou-se imotivadamente, vai perder o cargo, tá? Isso aconteceu? Não. Num primeiro momento, não. Né, o Congresso, naturalmente, não quis legislar sobre isso, porque eles estariam impondo restrições a eles mesmos. Né? Se eles quisessem dar um nó no partido em relação ao qual eles estavam vinculados, não podiam mais, porque eles tinham estabelecido regra contra ele. Então é natural que eles não queiram. Aí o TSE se meteu no meio, baixou uma resolução. Essa resolução vigorou durante muito tempo. O STF disse que essa resolução era constitucional. Aí o Congresso Nacional entendeu, não vai dar jeito, sabe uma coisa? Então beleza, vamos lá estabelecer critérios para a perda, né, do cargo em casos de desfiliações tidas como imotivadas. E a regra hoje ela é muito simples. Se você se desfiliar imotivadamente, você deve perder o seu cargo. Porque antes de o cargo ser seu, antes de você ter recebido milhões de votos, o seu partido o colocou lá. Foi o seu partido que escolheu você em convenção. Foi o seu partido que te deu expressão, que te deu tempo de rádio e TV, então você tem que ser fiel ao seu partido. Você vai dizer, professor, mas como tudo, né, a fidelidade que se espera, por exemplo, uma relação num casal, entre você e, por exemplo, sua esposa, ela pode não dar certo. Ela pode ser infiel, vocês podem querer romper esse casamento. Você não pode romper? Isso é um que? Uma escravidão? Não, não é uma escravidão. Há possibilidades em que eu posso me desfiliar do meu partido sem perder o cargo.
certo? Não é o momento para a gente estudar isso, mas só para você ter uma ideia. Se, por exemplo, né, tiver lá, o meu partido é um partido fraco, meu partido ele não preencheu aquilo que a gente vai chamar de cláusula de desempenho. Eu já vou falar a respeito dela. Né? Aí eu posso me desfiliar, eu quero concorrer à próxima eleição em outro partido, não vou perder meu cargo. Tem até uma janela de desfiliação. Também, se eu for perseguido dentro do meu partido, estiver sofrendo algum tipo de discriminação político-pessoal, eu posso sair e não perco meu cargo. Ou até mesmo se o meu partido, que tinha, vamos lá, meu partido tinha uma orientação social, ele era um partido, né, mais de centro-esquerda ou de esquerda, e agora o partido muda substancialmente seu programa e vira um partido absolutamente liberal, de direita, certo? E aí? Poxa, meus eleitores votaram em mim naquele partido social, agora meu partido virou a casaca aqui, né? Isso não acontece todo dia. Mas se houver uma mudança substancial do programa partidário, eu posso me desfiliar e não perco o cargo, tá? Ótimo. Voltando à regra. Desfiliou, perco o cargo. Tá. Há exceções. Ok. E aí a pergunta que você tem que saber agora é para todo cargo? Se eu for vereador e me desfiliar motivadamente, me dou mal? Sim. Se eu for governador, me desfiliar imotivadamente, me dou mal? Não. Ou seja, você tem que saber essa regrinha aqui, pessoal. Veja só. A desfiliação imotivada, né, segundo o STF e o TSE, se eu for ocupante de um cargo político eletivo eleito pelo sistema majoritário, né, vamos lá, presidente, governador, prefeito e senador, não haverá perda do cargo. Não haverá perda do cargo. Agora, se eu for eleito pelo sistema proporcional, então vem lá, deputado federal, deputado estadual e os vereadores, perde seu mandato. Ótimo, é isso que você tem que saber agora. Depois a gente vai estudar um pouco mais isso, fique tranquilo, tá? E aproveitando, lembra que eu te falei que uma das exceções é o partido ser pequeno? É o partido não ter preenchido a cláusula de desempenho? Pois é. Vamos lá, eu quero te trazer isso aqui para a gente poder discutir um pouquinho, tá? O que é essa cláusula de desempenho? Essa cláusula de desempenho é basicamente um mínimo de votos, né, um mínimo de pessoas eleitas que o partido precisa ter para que ele tenha direito ao acesso ao rádio e à TV gratuitos. Se ele não tiver esse mínimo, né, um ou outro, ele não tem direito a rádio e TV gratuitos e tem mais, também não tem direito ao fundo partidário. Ou seja, se mostra que é um partido pequeno. E a tendência, né, daquela regra de você enxugar o nosso pluripartidarismo, a tendência é que esse partido venha a ser extinto. Então o cara pode pular fora, né, pular do barco antes que ele naufrague. É isso que se permite. Tá? Quais são as exigências da cláusula de desempenho? Então veja, a cláusula de desempenho é o que vai garantir, se eu preencher, rádio e TV, que são gratuitos, né? Vai estudar isso mais adiante, se você não sabe. Vai ver isso. E também recursos do fundo partidário. Uma grana danada aqui que ele acaba perdendo. E quando que ele não terá direito a esses recursos e quando que ele não terá direito ao tempo de rádio e TV gratuitos? Se ele não obtiver por pelo menos 3% dos votos válidos para a última eleição dentro da Câmara dos Deputados, distribuído em 1/3 das unidades da federação, espalhado pelo Brasil, para não ficar concentrado numa região só, e ainda, né, com um mínimo de 2% dos votos em cada uma dessas unidades da federação. Tá? Rigor, 3, 1,5 e 2. Tá? 3% dos votos espalhados por 1/3 das unidades da federação e com 2% dos votos em cada uma delas. Beleza. Ou, né, veja, ou, não é e, é ou é um ou é outro, se preencheu, né, esse aqui não precisa se preocupar com esse, se não preencheu esse, tem que preencher esse, se não preencheu os dois, não preencheu cláusula de desempenho. Ou, tiver pelo menos eleito 15 deputados federais em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Então tá, pode ser que eu tenha tido até menos votos, mas eu elegi 15 deputados federais, são mais de 500 hoje. Você tem que ter um pouquinho de deputado federal eleito. E distribuídos em 1/3 das unidades da federação. Certo? Então, essa é a cláusula de desempenho. Se eventualmente eu preencher essa cláusula de desempenho, eu vou ter tempo de rádio, eu partido tenho tempo de rádio e TV, certo? E fundo. Se eu não preencher, não tenho. E aí o candidato eleito por esse partido, ele pode pular fora. Tanto é que a própria Constituição, no parágrafo 5º, né, que está aí na tela, do artigo 17, diz: ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º, que nós acabamos de ler,
é assegurado o mandato, então ó, ele tem o mandato dele garantido, e é permitido, facultado a filiação sem perda do mandato a outro partido, certo? Ou seja, ele pode virar casaca, que tenha atingido, né? Não tenha atingido ali a cláusula de desempenho. Certo, pessoal? Então, tá aí a regra para você, você entende até o porquê da regra toda, ok? E galera, é isso, tá? Em relação a partidos políticos na Constituição, essas são as principais informações que você precisa saber e que faz parte aqui do nosso estudo resumido. Deixo um beijão no coração de todos. Chamo você para acompanhar a próxima série, né, que vai acompanhando aí dentro do nosso direito eleitoral resumido, agora já com o pé na parte de justiça eleitoral. A gente se vê. Muito obrigado, um forte abraço e até.